Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando quarta-feira. Vamos falar do jogo de ontem, claro, né? E também das perspectivas do Botafogo aí para essa sequência duríssima, né? De competições da própria Copa do Brasil, Brasileirão já de volta aí no final de semana e, claro, da Libertadores que está se aproximando, dia 14 de agosto, né? Nossas datas mágicas aí, 14 e 21 de agosto, duelo contra o Palmeiras. Galera, antes de mais nada, agradecer a quem esteve ontem na nossa live, né? Foi a terceira live aqui do canal, pré-jogo, né? E foi muito bacana, um bate-papo descontraído, interação com vocês, né? Eu sei que eu ainda estou me acostumando ali, deveria ter programado com antecedência a live, para que todos fossem, né, avisados, mas já algumas pessoas disseram que foram notificados aqui pela plataforma, né? Então foi bacana e, como eu disse ontem, encerrando a live, né? Ajuda a gente a conter aquela ansiedade pelo jogo. Estamos todos ansiosos, né? Ainda mais quando a partida é assim, 9h30 da noite, parece que o dia demora a passar, demora a chegar o horário do jogo. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês. Tá gravado, tá salvo aqui no canal, se você por acaso não assistiu, mesmo o jogo já tendo rolado, né? Já sabemos aí o resultado, um empate 1-1. Vale a pena dar uma conferida, porque a gente acaba divagando, falando sobre outros assuntos aí, não necessariamente só da partida, né? Foi uma live ali, se não me engano, cerca de 1 hora, né? As outras lives até passaram de 1 hora de duração, ontem foi aí 1 hora, então um bate-papo extenso com vocês, é muito bacana, tô animado aí para fazer novas lives e virar realmente uma tradição aqui do canal, né? A gente não só ter esse vídeo da manhã, mas também lives pré-jogo, né? Pós-jogo eu não sei se dá tão certo, porque acaba que muitas vezes a gente fica de cabeça quente, como foi ontem, né? Eu fui dormir aquele sentimento ali meio chateado, né? Acabou que foi o resultado que a gente não queria, né? No jogo de ontem, um empatezinho ali, um pouco indigesto, né? Um pouco indigesto, eu diria. Vamos falar um pouco do público, né? Muita gente tem comentado sobre a questão da torcida do Botafogo não estar tão presente. Inclusive, falei um pouco disso também na live ontem. Desculpa até quem assistiu a live de eu estar sendo repetitivo, mas a gente sabe que a gente tem aqui uma audiência, né, rotativa, então acaba sendo interessante a gente tocar no assunto. Pessoal, são muitos jogos em sequência no ano, né? Essa foi a 28ª partida do Arthur Jorge à frente do Botafogo. Isso foi até lembrado na coletiva de imprensa pós-jogo. E, enfim, mais ou menos metade desses 28 jogos, creio eu, foram no Newton Santos. Então é difícil para o torcedor ter essa sequência. Claro que quem tem os planos, né, ali, topo da cadeia, né, glorioso, alvinegro, tem o check-in gratuito. Mas, como eu falo sempre, ir ao jogo não é simplesmente um ingresso, né? Tem tudo que envolve, seja transporte público, seja indo de carro, gastos com lanche, né? Normalmente o torcedor ou vai com a namorada, com o namorado, vai em família, então multiplica aí por vários membros. Então, não é fácil. E ontem foi um dia também muito chuvoso no Rio. Não estou dando desculpa aqui, não. Tivemos um público um pouco abaixo dos 20 mil, né? Ali 19 mil e uns quebrados. E eu vi uma galera reclamando, né? Carlos, é um absurdo. Oitava de final da Copa do Brasil, menos de 20 mil pessoas no Newton, né? Como já tinha sido no sábado, né? Também um público que ficou aquém do que a gente esperaria para o líder do campeonato, que o Botafogo era naquele momento, né? Mas eu acho isso, galera. Eu acho que não adianta a gente ficar aqui achando pelo em ovo, né? Porque ano passado o Botafogo, a torcida, claro, se empolgou pela campanha e encheu praticamente todos os jogos, né? Depois daquela arrancada ali do primeiro turno, todos os jogos em casa, né? Era praticamente sempre sold out, né? E agora eu acho que a torcida do Botafogo ainda está um pouco, muita gente ainda receosa, né? E eu acho que é o fator principal, essa sequência de jogos, né? Fica pesado para o bolso do torcedor
e a gente tem que entender isso. Claro, quem tem condições de ir, vá. Se você não tem condições, né, assista em casa, não tem problema nenhum. É aquela coisa que a gente fala sempre, ninguém é mais torcedor do que outro, né? Somos todos torcedores e dependendo da situação ali financeira de cada um, ou mesmo outras situações, né, que às vezes impedem a gente de ir ao Newton Santos, são situações que cabem a cada um, né? A gente tem que respeitar isso, né? Mas foi uma festa linda. Dito isso, né, foi uma festa linda. Mais uma vez, o movimento Ninguém Ama Como a Gente fez ali aquela imagem, aquele bandeirão, né, que subiu do Bira ali, tá mais pro Bira, né, daquele cachorro ali, uma espécie ali de um pitbull, com os olhos iluminados. Foi linda a festa. E o início do jogo também foi muito bom, né? O início do jogo foi muito bom. O Botafogo consegue o gol logo aos 7 minutos com o Carlos Alberto, num rebote de uma cabeçada, se não me engano, acho que foi do Igor Jesus. O rebote do goleiro do Bahia, e o Carlos Alberto toca para o fundo das redes, o início que seria ali o início perfeito, né, para uma noite de Copa do Brasil. Antes da gente falar do restante do jogo, eu comentei também ontem na live, né, tivemos ali 2 espectadores, aliás 3 espectadores especiais ali da CBF, o técnico da seleção, Dorival Júnior, né, o diretor de seleções, o Rodrigo Caetano, que inclusive foi cogitado recentemente de vir para o Botafogo, né? O nome foi ventilado, né? E também o Lucas Silvestre, que é auxiliar do Dorival, né? Então, o Dorival tem feito essas observações tanto no Brasil como também no exterior, e essa foi a vez de observar Botafogo e Bahia, né? Na live até perguntei quem que ele poderia estar observando do Botafogo, foi lembrado obviamente o nome do Luiz Henrique, já que o Júnior Santos está no estaleiro, está se recuperando aí de uma cirurgia, que para mim também seria outro nome a ser observado pelo Dorival, né? E o Luiz Henrique não desapontou, acho que ele continua sendo aí o principal nome do elenco atual, né? Do time atual, melhor dizendo. Teve uma atuação de luta, de esforço, enfim, tentando criar jogadas, né? Só que antes a gente tinha justamente o Luiz Henrique por um lado, o Júnior Santos por outro, e agora o grande desafio do Arthur Jorge é reinventar esse Botafogo. Carlos, o Botafogo passa por um momento de instabilidade, passa por um momento ruim? Sim, né? São 3 jogos, foi também lembrado isso na coletiva de imprensa, que é uma situação inédita para o Arthur Jorge. A gente teve um empate no Morumbi, que foi até um resultado, né, que a gente considerou que foi um bom resultado. A derrota contra o Cruzeiro, né? Aí sim, um 3-0 muito doído, e agora esse empate de ontem. Então, mostra realmente um momento em que o Botafogo está um pouco ali na berlinda, né? Os adversários começam a falar, pô, acabou o gás do Botafogo, ou síndrome do segundo turno, né? Se referindo ao brasileiro. Será que o Marlon Freitas só joga no primeiro semestre, igual foi ano passado? Só joga no primeiro turno do Brasileirão? Então começam a ter todos esses questionamentos, e a gente mesmo acaba se contaminando um pouco, né, por esses comentários e questionando, mas eu acho que é um momento de tranquilidade, e foi justamente o que o Arthur Jorge me passou na coletiva de imprensa. Achei que ele deu boas justificativas, tanto para a escalação, né? Ele começa jogando com o Carlos Alberto, que até ontem eu tinha comentado essa possibilidade no vídeo de ontem de manhã, e com o Igor Jesus e o Tiquinho no banco, né? O Tiquinho só entra ali já pela metade do segundo tempo, né? Obviamente que o Carlos Alberto funcionou, foi o autor do gol, né? Mas depois ele acaba sendo sacado no intervalo, parece que sentiu alguma coisa, e também estava deixando ali algumas brechas na recomposição, né? O Savarino está abaixo, né? Não está num bom momento. O Marlon, como eu disse, a mesma coisa. Então a gente está com algumas peças aí de jogadores que estão demonstrando um cansaço, né? E isso acaba afetando a parte técnica, né? Acho que de um modo geral o time não foi bem, né? Não foi uma atuação horrorosa, né? O Botafogo, assim como já tinha feito contra o Cruzeiro, criou diversas oportunidades de gol, mas está faltando realmente aquele toque final ali mais decisivo, né? Enfim. Então o Botafogo, depois que abriu o marcador, curiosamente viu o Bahia crescer na partida e equilibrar as ações, né? O Bahia, óbvio, né? A gente tem que
a gente tem que ressaltar aqui, é uma boa equipe, com ótimo toque de bola, bons jogadores, já tinha vencido o Botafogo esse ano, né? E aí, mais uma vez, parece ter encaixado ali o sistema de jogo do Bahia. Bahia que não vivia um bom momento, e depois do jogo até o Ceni comentou que o próprio tapetinho, o gramado sintético, ajudou o estilo de jogo do Bahia, né? Que é de muito toque, né? Ele falou, é melhor jogar aqui do que na própria Fonte Nova. Tomara que seja isso, né? Porque semana que vem, quarta-feira, é o confronto decisivo aí entre essas duas equipes. E eu também vou na onda do que o Arthur Jorge falou, né? Que o confronto é muito equilibrado, né? Dessas duas equipes e está em aberto, né? Houve um empate, os jogadores do Bahia comemoraram, foram para a torcida, né? Que eu acho que é normal também, não adianta a gente ficar achando, pô, que os caras já estão cantando vitória, acho que não é isso. Acho que foi o Bahia reconhece, né? É mais um gesto dos jogadores do Bahia reconhecendo que enfrentar o Botafogo não é fácil, né? E que foi um bom resultado ter empatado aqui. E é isso. E ficou tudo para a próxima quarta-feira, 19 horas, tá, galera? Quarta que vem, o jogo lá em Salvador, às 19 horas. Como eu ia dizendo, acho que o Igor Jesus tá faltando gol, né? Para ele, enfim, estrear de verdade no Botafogo. Foi o quinto jogo do Igor Jesus, mas assim, ele tem lutado bastante, não dá para dizer que não tem lutado, tem tentado, né? É um jogador que fez ali 46 gols lá no mundo árabe, né? Em cerca de 90 jogos, então tem uma excelente média de gols. Tá faltando só realmente calibrar mais e fazer esse primeiro gol. Tenho certeza que depois que fizer o primeiro gol, outros gols sairão do Igor Jesus, né? E aí começam os questionamentos também, né, da escalação do Arthur Jorge, das opções, né, alguns jogadores que ele acabou deixando no banco, o caso do Danilo, né. Quando o momento não é bom, sempre quem ficou no banco, né, o torcedor cria aquela expectativa, era o cara que tinha que ter entrado, né. A gente viu que o Alan tá a cada jogo, acho que se entrosando, ganhando confiança e pode sim virar aí um titular. Eu acho que já que o momento não é tão positivo dos jogadores de meio de campo do Botafogo, né? Então, acho que o grande desafio realmente é dar uma rodagem, né? E dando uma variada aí nos jogadores, para que os jogadores que estão mais cansados descansem, né? Como o nosso próximo jogo é no sábado, né? Hoje é quarta, acaba que, por acaso, é um espaço um pouquinho maior, né, entre as partidas, então, pelo menos a gente vai ter a quinta e a sexta-feira aí inteiras para o Arthur Jorge trabalhar os jogadores e também ter um certo descanso visando o jogo do sábado, 8 da noite, lá em Goiânia, né? O Botafogo, claro, entra com praticamente a obrigação de vitória, considerando que o Atlético Goianiense tem a pior campanha como mandante, né? É o lanterna do campeonato, então o momento é agora do Botafogo buscar os 3 pontos. Se o Botafogo busca o título, né, tem que buscar os 3 pontos lá em Goiânia, não pode ser diferente. Tenho certeza que o Botafogo vai, enfim, fazer de tudo, né? E quem sabe aí conquistar esses 3 pontos vão ser muito importantes, né? O gol do Bahia aconteceu ali no finalzinho do primeiro tempo, né? Uma boa jogada pela ponta e o Cauli, botafoguense Cauli, acabou marcando de cabeça. E esse empate ali acabou que foi uma ducha de água fria, né? Indo para o intervalo. Obviamente que o Bahia se esforçou, acho que fez por merecer esse empate. No segundo tempo, o Botafogo é quem cria as melhores chances, né? Acho que o Bahia tem uma chance ali só no final com o Everaldo, mas o Botafogo desperdiça algumas oportunidades, mas talvez sem tanta, enfim, tanto capricho, né? No arremate final. Então foi um domínio do Botafogo, mas um domínio pouco efetivo, né? Mas o Botafogo poderia ter vencido o jogo? Poderia, acho até que seria o resultado mais justo, um 2-1, né? Um 2-1, mas futebol nem sempre é justiça, né? O velho clichê, futebol é bola na rede, né? Galera, falar um pouquinho aí das contratações, né? Eu falei aqui do Matheus Martins, será que o Matheus é a solução, né? Ele que deve estar já à disposição do técnico Arthur Jorge para o jogo de sábado. Eu acho que tem que botar para jogar. O Matheus Martins, ele não atua desde o dia 4 de maio, tá? Porém, ele vinha fazendo pré-temporada lá na Udinese,
Então a gente espera que ele esteja em condições de pelo menos atuar alguns minutos lá no Arthur Arcioli, né? Essa é a expectativa. Claro que o nome dele tem que aparecer no bid antes, né? Eu não falei, né, do Thiago Almada, aliás, eu falei ontem na live, né? O Thiago Almada voltou a brilhar na seleção argentina, na vitória de 2-0 contra a Ucrânia, fez mais um golaço, né? Tem sido aí o destaque da seleção dos hermanos, né? E sexta-feira, na verdade, a gente vai ter 2 bons jogos, né? A gente tem, acho que se não me engano, às 14h, o jogo entre Paraguai e Egito, né? O Paraguai do Gatito. O Gatito foi bem ontem também na classificação contra Mali, né? E depois, na sequência, vamos ter um bom jogo, Argentina e França, rivalidade aí, né, de Copa do Mundo, rivalidade de música cantada aí pelos argentinos, enfim. E aí é aquela história, né? Assim, claro que a gente quer ver o Almada mais uma vez brilhando, mas também não seria de todo ruim ver uma vitória da França e termos o Almada para esse segundo confronto lá da Fonte Nova, né? Acho que daria tempo. Um jogo na sexta, e considerando que o nosso jogo em Salvador vai ser na quarta, acho que daria tempo para esse retorno do Almada. Vamos ver, né? Agora não depende da gente, é só um fator a mais aí um ingrediente a mais aí dessas Olimpíadas para a gente assistir, né? Então acho que assim, o Botafogo vai ter a chegada desses jogadores, né? O Matheus Martins, do Almada, o Botafogo está, segundo o TF, está próximo de um acerto definitivo com o Georgios Vagianidis, né? Lá do Panathinaikos, lateral de 22 anos, então segue aí a negociação. Eu tinha dado uma travada, mas segundo o TF tá caminhando aí para um desfecho positivo, e o Botafogo segue negociando com um zagueiro, né? Que é, obviamente, algo urgente. Aliás, falando em zagueiro, né, também teve gente que cornetou, o Barbosa tentou se antecipar ali no gol do Bahia, né, e acabou saindo o gol, mas, gente, coisas que acontecem. Acho que também futebol não é uma ciência exata, né? Os jogadores, acho que de modo geral, o Barbosa não comprometeu, né? Tá todo mundo muito com aquela coisa de sempre achar um culpado, né? Antes era o Lucas Alter, agora tem que ser o Barbosa, né? Acho que, enfim, são coisas do jogo. Não é fácil, né? Assim, sem passar pano, mas já passando, não é fácil enfrentar o Bahia, que é uma equipe, né, que tem jogadores talentosos, né? Roda muita bola, toca muita bola, tem boa posse de bola, né? É um confronto, exatamente o que foi falado, né? É equilibrado, é um confronto equilibrado, né? Estamos jogando contra uma equipe que também é a SAF do Grupo City, né? Então, assim, mas o Bahia, o próprio Ceni já falou, não tem os mesmos investimentos até agora que o Botafogo teve, mas a bola ali é no campo, né? Então, e o Botafogo também está com essa série de desfalques, né? Infelizmente, estamos aí principalmente sentindo falta do Júnior Santos e passando também por um momento de desgaste físico e de queda técnica, né? Acho que é inegável. Acho que a primeira sintoma aí para a gente melhorar, a gente reconhecer, né, que o momento não está favorável, mas que é assim para todo mundo, né? Não tem equipe que passa o ano inteiro, né, numa grande fase. O próprio Bahia vinha de um momento ruim e os jogadores deram entrevista ali na saída do intervalo, na saída de campo, falando, o Bahia voltou a ser Bahia. Quer dizer, os caras voltaram a jogar bem depois de uma série de jogos abaixo, né, do que a equipe do tricolor baiano pode produzir. Então, o Botafogo também acho que é um momento realmente né, de queda, né, uma certa queda, né? Principalmente ainda estamos um pouco atordoados pelo 3-0 diante do Cruzeiro, mas não adianta, agora é começar a recuperação, né? Atlético Goianiense, depois jogo de volta contra o Bahia, depois Juventude lá em Caxias do Sul, depois Palmeiras pela Libertadores, Flamengo dia 18 no Newton Santos. O Campeonato Brasileiro e Libertadores e Copa do Brasil. Quem quer estar vivo aí nas 3 competições tem que justamente se recuperar. Não dá muito tempo para a gente ficar se lamentando, mas é importante que o Arthur Jorge reencontre um modo de jogar, né? Já teve um momento ali que ele escalava o Botafogo com 3 volantes. Ontem ele também entrou com o Tietê no segundo tempo. O Tietê não está, né, num momento muito bom, enfim. Mas o fato é o Arthur Jorge, com certeza, se a gente está preocupado, o Arthur Jorge também está preocupado no sentido de achar uma nova equipe para o Botafogo, né? E esperando também que os reforços aí
que estão chegando, né? Ajudem, né? Tenho certeza que vão ajudar. Beleza, pessoal? Vai dar 20 minutos, deixa seu like, faça seu comentário, é muito importante. Se você não é inscrito, não custa nada, rapidinho, vai lá. Se inscreve no canal. Se você já é inscrito, confere se você continua inscrito, porque às vezes acontece aí essas mágicas aí, que a gente é desinscrito do canal, né? Já aconteceu comigo em outros canais, que eu vou olhar assim, pô, mas eu era inscrito, o que aconteceu? Então dá aquele confere pra gente chegar logo aí aos 9, 10 mil da família Canal Botafogo Digital. Tamo junto. Ótima quarta-feira a todos. Abração, fogão pra cima!